Presentão de fim de ano. Deputados estaduais, governador, vice-governador e secretários de Estado vão começar 2011 com mais dinheiro no bolso. O reajuste nos salários, aprovado ontem à tarde pela Assembleia, chega a quase 62%. Os deputados tinham pressa. O projeto de lei do aumento salarial foi o primeiro da pauta. Mas antes da votação foram apresentadas 3 emendas. O deputado Cláudio Vereza propôs que o aumento fosse baseado no reajuste do salário mínimo. O deputado Hércules da Silveira propôs o reajuste de acordo com a inflação. E Teodorico Ferraço sugeriu que os deputados que são contra o aumento devolvessem o dinheiro à Assembleia. Mas as 3 propostas de emenda foram rejeitadas. E o projeto original, que prevê aumento de mais de 60% para os deputados, foi aprovado pela maioria. Dos 23 deputados que responderam presença, apenas 5 votaram contra o aumento. César Colnago, Paulo Foleto, Janete de Sá, Cláudio Vereza e doutor Hércules. Eu acho que o reajuste deveria ser de acordo com o que o trabalhador perdeu, o operário perdeu durante esse período de 2007 a 2010. Não tem dúvida de que a população não está satisfeita com essa posição. Com um reajuste de 61,8%, o salário do deputado estadual passa de R$ 12.384 para mais de R$ 20 mil. O governador deixa de ganhar R$ 13.224 para receber R$ 18.600. O salário do vice passa de R$ 11.900 para R$ 16.900. E os secretários de Estado, que hoje ganham quase R$ 10 mil, passam a receber R$ 14.800 por mês. Nas ruas, quem paga essa conta está indignado. Eu acho um absurdo, porque se o governo não pode pagar um salário mínimo digno pra gente, por que pode pagar mais de 20 mil para deputado? Não tem condições eles aumentarem enquanto a saúde, a educação, tá tudo a Deus dará, e o salário deles sendo reajustado dessa forma. O trabalhador tá na pior mesmo. Na nossa página na internet você encontra a lista completa de como votaram todos os deputados estaduais e pode participar também de uma pesquisa dando a sua opinião sobre esse reajuste. César Colnago foi um dos deputados que votou contra o reajuste. Deputado César Colnago já disse aqui por que o senhor votou contra o reajuste. Na avaliação do senhor é imoral, não é isso? É assim porque não é do hábito, né? A Assembleia tem por hábito, inclusive, todas as vezes, a acompanhar os 75% dos deputados federais. E até uma certa rotina lá dentro. Mas não de um absurdo que o Congresso estabelece, que não tem nem pé nem cabeça. Quer dizer, não tem nenhuma referência que possa a sociedade, que paga os seus impostos, que é o responsável pelo pagamento, aceitar um aumento de 62%. Com que justificativa? Se você desse 18%, em torno de 20%, que foi a inflação, ou a mesma proposta do 34%, que foi o ganho do salário mínimo durante esses 4 anos, você está praticando um ato normal, um ato da rotina da sociedade, e hábito significa moral, aqueles hábitos da moralidade. Quando você extrapola está fazendo é só o seu ato discriminatório de que eu vou votar isso porque depende de mim, isso não é moral. Então, o posicionamento daqueles deputados que votaram contra é por achar que estava exacerbado e inaceitável, quer dizer, e aí a casa acaba se indispondo com a população. Isso é muito ruim para a imagem do Legislativo, quer dizer, o Congresso já fez isso em 5 minutos. Por que não discutiu? Eu acho que nós temos que repensar até o momento de colocar isso na pauta. Porque o Congresso que está aí, a maioria dele perdeu a eleição, e aí faz qualquer atitude, mesmo que isso avilte, mesmo que isso agrida o eleitor, porque ele está saindo. Eu acho que o coerente, o correto, o justo, seria aumentar aquilo que os trabalhadores receberam. Essa deveria ser a prática, e não porque isso aumenta custo. Até porque o deputado não é um trabalhador assim comum. O deputado ele tem auxílio para enviar correspondência. Ele tem outros ganhos. Tem carro disponível. O trabalhador comum não tem nada disso. Eu me lembro que eu conversava com o Camata antes disso, ele falava, certo, nós estamos tentando ver se a gente diminui as despesas de gabinete para compensar esse aumento. E nada disso foi feito. Quer dizer, infelizmente, as pessoas tratam o dinheiro público como se não fosse sair de lugar nenhum, sair do seu bolso. Sai do bolso do contribuinte. Eduardo pergunta, Joyce França também pergunta se tem algo que pode ser feito para reverter isso. Não, a medida é legal. A medida não está fora da lei. Tá certo? É o momento de estabelecer, e o Congresso resolveu estabelecer de uma forma que equiparasse aos salários
do Supremo Tribunal Federal. Não tem como uma medida inconstitucional, ela não é inconstitucional, não é ilegal. Mas eu acho que as leis devem se pautarem por procedimentos em que haja uma correspondência com a realidade, de respeito ao cidadão. Infelizmente, isso o Congresso não fez. O Nelson Coser escreveu aqui pra gente dizendo o seguinte: sou professor há mais de 3 décadas, meu salário não chega a 1.800, é vergonhoso, é imoral e o pior, é legal. O senhor disse, escreveu aqui também o Nelson, que é professor. O Marcelo Carvalho diz o seguinte: deputado, para o senhor fica confortável votar porque o senhor agora vai para a Câmara dos Deputados em Brasília, o senhor foi eleito deputado federal e lá também já teve esse aumento. Como é que você avalia o comentário aqui do Marcelo? Na verdade, ele tem razão, porque eu se estivesse lá, Marcelo, jamais votaria, sempre pautei minha vida. Se você olhar agora a minha despesa com o meu gabinete, não chega a 50% do que eu poderia gastar, porque o dinheiro público eu trato ele com muito zelo. Agora, o que está em jogo é que um Congresso, 27 assembleias, 5.600 municípios, isso tem um custo muito grande para a sociedade brasileira. Não é só um salário. Por isso que me coloquei contra aqui, me colocaria contra lá, porque sempre voto com as minhas convicções e com muito respeito à sociedade, que é que paga a conta. O Luigi, acho que é Luigi Filho, pergunta ainda sobre esse assunto. Considerando que os deputados federais terão um aumento também de 61%, o senhor votou contra o aumento aqui na Assembleia. O senhor poderia abrir mão desse aumento concedido aos deputados federais? Foi até uma proposta do Ferraço, né? Mas isso é proposta demagógica. O problema não é 10 ou 5 mil reais de um salário. É o acúmulo de 513 deputados, 80 senadores, sabe, milhares de deputados estaduais, milhares de vereadores, que agora passam a ter o direito, por uma medida lá em cima, no Congresso, e isso em cascata gera bilhões de recursos de despesa do Estado brasileiro, no caso do Poder Legislativo, para a sociedade. Se estivesse lá, votaria contra. Aliás, me manifestei antes de votar, que nós deveríamos votar por algo que fosse palatável, aceitável. Insistem nessa questão que o Marcos Fernando não é demagogia. Até porque o seu salário também vai ser reajustado em Brasília. Por que não devolver se acha injusto esse aumento? Porque é uma medida muito protelatória no sentido individual. O que nós não podemos fazer é aumentar o custo do Estado brasileiro, como se aumentou agora e como lá atrás se aumentou também para o Poder Judiciário. Quer dizer, o dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro sai dos impostos de uma carga tributária que já ultrapassou 38%, e aí sim, o salário do professor, o salário do médico, do enfermeiro, quer dizer, daqueles que estão lá fazendo políticas sociais fundamentais como escola, hospitais, esse recebe muito mal. Sou médico do Estado e sei o quanto é o salário que nós recebemos. Tem muitos e-mails aqui, mais de 30 e-mails, todo mundo reclamando desse reajuste aí dos deputados. Eu vou lembrar aqui, nós convidamos também o presidente da Assembleia, o deputado Elcio Álvares. A assessoria informou que ele estava muito cansado e por isso não poderia comparecer hoje ao Bom Dia. Também convidamos o presidente da Comissão de Finanças, Sérgio Borges, mas a informação é que ele tem um irmão passando mal em Guarapari, portanto ele também não poderia comparecer aqui ao Bom Dia Espírito Santo. Conversando com os deputados ontem, os deputados que votaram a favor, qual era o argumento? Eles diziam, vamos votar a favor porque tem algo que justifique o aumento de 62%? O argumento é que a Constituição estabelece que o deputado estadual ganha até 75% do que pode se pagar ao deputado federal. Então, em cascata, esse é o problema. Em cascata, as assembleias têm de aprovar o teto. As 2 últimas aprovações que eu estava lá foram no teto, mas o Congresso não fez esse absurdo, esse aviltamento à sociedade de lhe impor um aumento intragável, que a sociedade não aceita. Então é até 75%, não precisa ser o teto. Então não é um argumento assim plausível, porque ninguém manda o deputado estadual aumentar até 75% do que ganha o ministro do Supremo, um deputado federal. Diz que pode ser até. Podia nem aumentar nada. Não, até nada, tanto que o Hércules, Verez e outros deputados colocaram emendas, mas infelizmente passou-se na Comissão de Justiça, não passou-se na Comissão de Finanças e no plenário nós tivemos minoria, apesar de 5 votarem contra. 5 deputados votaram contra. Vou ler aqui o nome dos deputados que votaram a favor. Você, eleitor, veja aí se algum desses deputados, como é que foi o posicionamento do deputado que você escolheu para representá-lo na Casa do Povo, porque a Assembleia é a Casa do Povo, todos os custos ali são para a população. Deputados que votaram a favor do generoso aumento de 62%. A lista: Ataíde Armani, Josias da Vitória, Dari Pagung, Favato, Elcio Álvares, Luzia Toledo, Marcelo Santos,
Rudinho de Souza, Sargento Walter, Sérgio Borges, Teodorico Ferraço, Volmar Campostrini. Esses foram deputados que votaram a favor. E foi uma votação muito rápida, né, deputado? É votação simbólica. Simbólica. Isso também é muito ruim para a população, né? Porque a gente... Mas o regime, pelo tipo da legislação, você pode votar simbolicamente, como foi no Congresso. É assim, quem é contra se manifesta, quem não é fica sentadinho aí rapidinho. O outro passa. levanta. Os 5 ali levantaram. Os 5 levantaram. Deputados que votaram contra: Paulo Foleto, Janete de Sá, Cláudio Vereza, Hércules Silveira e César Colnago, que está aqui no Bom Dia. Então você tem aí a lista de como votaram todos os deputados ontem, contra e a favor. Agora, quem não participou da votação: Aparecida Denadai, Euclério Sampaio e Luiz Carlos Moreira, Rodrigo Chamon e Vandinho. Esses nem participaram da votação. Se omitiram, a gente pode dizer assim, porque não estavam lá na Assembleia, né? Deputado César Colnago, vou agradecer mais uma vez a participação do senhor. Nós temos mais de 30 e-mails aqui, todo mundo reclamando desse reajuste de 62%. Eu posso terminar com a frase que o senhor disse aqui: pode ser legal, mas é imoral e não há nada que justifique para a população um reajuste desse para deputados estaduais, 62%? Por isso essa reação. Eu sentei na mesa outro dia no restaurante, os meus familiares estavam indignados, meus irmãos. Como é que faz isso? Agora é lutar para que isso não seja uma prática no Brasil de desrespeito ao cidadão contribuinte. Perfeito. Tem mais perguntas chegando nesse sentido. O senhor também não acha correto devolver, já que o senhor é contra o reajuste de 62%? Porque é uma medida individual, que nós temos que acabar com a gastança do setor público em atividades de custeio, muitas vezes faltando um hospital, um apoio ao agricultor, um apoio à professora na sala de aula, gastando muitas vezes em atividade de meio, que são importantes as atividades de meio. Nós não vamos fechar a Assembleia por isso, mas ela tem que custar o mínimo. E vinha num crescente de gastos menores para a Assembleia nos seus últimos 8 anos. Infelizmente, essa medida é uma medida que o Congresso vai disseminar pelo Estado, dando um mau exemplo. Perfeito. Para terminar, o e-mail aqui do Darcy Lanes. Alguns disseram que era para repor as perdas salariais em relação à inflação. E os trabalhadores vão repor o quê? Aumento de impostos? A população continua achatada e enganada. Agradeço também ao Luiz Carlos Bandeira, Sérgio Henrique, Cristina Araújo, Fernando Claro, Rodrigo Alves, Bruno Coelho, Mara Lúcia, João Batista, Ademar, Rudinei. Muita gente que mandou e-mail aqui para o Bom Dia. A maioria, quase todos aqui, demonstrando indignação e revolta com esse reajuste que a gente acompanhou ontem na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado. Obrigado.